Hoje eu quero falar sobre um salto de qualidade no relacionamento com Deus. Um salto de qualidade no relacionamento com Deus. Todos, se puderem, coloquem-se de pé, por gentileza. Gênesis capítulo de número 12. Todo mundo está me ouvindo bem? Diga amém. Lá atrás estão me ouvindo bem? Façam assim. Então, maravilha. Versículo 1 até o versículo 4 vai ser o texto da nossa reflexão. Eu fiquei hoje em alguns momentos, não sei se o termo é estarrecido, mas muito encantado com a profundidade da vida espiritual de Abraão. Já falei dele aqui em algumas ocasiões, mas algumas coisas que Abraão revela para nós e que o Espírito Santo me trouxe ao coração hoje, ao longo do dia, sem dúvida são revolucionárias para a nossa caminhada. Então, Gênesis capítulo 12 diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão, ou a Abrão: sai-te da tua terra, da casa da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que haverei de te mostrar, o que eu te mostrarei. Versículo 2: e far-te-ei uma grande nação, farei de ti uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E tomou, assim partiu Abrão conforme o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Até aí, diga amém. Coloque assim a mão no peito e diga comigo: Senhor, fala comigo. Tu destes uma palavra ao teu servo para a minha vida, e eu quero recebê-la e discerni-la, em nome de Jesus, amém. Pode sentar. A minha oração hoje à tarde foi pedindo a Deus que Ele me ajudasse a comunicar a você aquilo que Ele estava me comunicando desde o amanhecer do dia, quando a palavra ferveu em minha alma, em minha mente. Normalmente, quando eu vou pregar à noite, a minha mente começa a pregar na noite anterior. Eu prego a noite toda dormindo, eu sonho pregando, os versículos bíblicos fazem uma exegese na minha alma enquanto eu durmo, e já teve dias, não foi o caso hoje, mas já teve dias que eu falei assim: Jesus, eu realmente preciso dormir, não estou conseguindo. E ao longo do dia, os textos vão fluindo em meu coração, e eu vou entendendo o direcionamento que Deus está dando. E uma das coisas que o Senhor compartilhou com o meu coração hoje é que todo homem e mulher pode se relacionar com Ele pessoalmente. Isso não é uma novidade. Todo homem e mulher ou mulher pode se relacionar com Deus pessoalmente. O nível deste relacionamento depende de como você reage ao convite de Deus para se relacionar com Ele.
Existem níveis de relacionamento, e esses níveis são determinados pela maneira como nós nos propomos a caminhar com Deus e a conhecê-lo na nossa trajetória de vida espiritual. Abrão, chamado de o pai da fé, também chamado de o amigo de Deus, vivia num ambiente completamente desfavorável para uma relação com Deus. Seu pai, Terá, morava em Ur, uma cidade portuária, portanto uma cidade comercial, politeísta, pagã e idólatra. Portanto, Abrão tinha tudo para ter uma vida voltada para o paganismo, para a idolatria, para o pecado. Seu irmão, irmão de Abrão, pai de Ló, Arã, foi morto por Nimrod, o idealizador da Torre de Babel. Nimrod é a primeira personificação do diabo na Bíblia. E a tradição histórica menciona que Nimrod abriu o ventre de Arã, pai de Ló, tirou as suas vísceras aos olhos do próprio pai, Terá, e aos olhos do próprio filho, Ló. Daí a razão pela qual, quando Abrão vai embora, muito embora o Senhor tenha lhe dito: sai-te da tua terra e do meio da tua parentela, ele leva Ló consigo, porque Ló é órfão. E Abrão é o filho mais velho de Terá. E Terá também morreu numa cidade chamada Harã. Se Abrão não adota Ló, pelo menos dentro da perspectiva humana, Ló estava sem base, sem plataforma. Então Abrão, como o filho primogênito da família, assume Ló, típico da tradição oriental, e leva Ló consigo. É muito interessante observar que a trajetória de Abrão não começa no capítulo 12, começa no capítulo 11, quando seu pai Terá deixa a cidade de Ur, segue para Canaã, porque a Bíblia diz claramente nos versículos finais do capítulo 11 de Gênesis, que Terá saiu de Ur para Canaã. Só que ele chega no meio do caminho e passa por uma cidade, aldeia, povoado, não sei, chamada Harã, mesmo nome do seu filho, que havia sido morto. E Terá para em Harã e cai em estagnação, petrifica e morre ali. Terá não havia sido curado do trauma da perda do seu filho, e quando a ferida foi mexida, ele não resistiu e morreu. E Abrão então agora ouve de Deus uma ordem direta para si, e a ordem é: sai, faço contigo uma aliança. A aliança que eu faço contigo não será apenas contigo, será também com a tua descendência depois de você. Ou seja, a minha aliança contigo é perpétua, vai alcançar aqueles que vierem depois de você. E o Senhor estabelece com Abrão, Paulo diz isso aos Romanos no capítulo 9, versículo 4 ou versículo 5, ele diz que por causa da aliança de Deus com Abrão, Israel recebeu 5 privilégios específicos e exclusivos. Adoção de filhos. A única nação que pode se declarar
filhos de Deus, através do seu genitor, é Israel, por causa de Abraão, filhos de Deus. Segundo, por causa de Abraão, diz Paulo em Romanos 4:9, Israel recebeu a glória. Se folhearmos a Bíblia no Antigo Testamento, vamos perceber, disse isso aqui domingo passado, que a glória de Deus para Israel foi revelada no monte, Êxodo 24, na nuvem, Números capítulo 12, no rosto de Moisés, Êxodo capítulo 29, no templo, segundo as Crônicas, capítulo de número 7. A glória de Deus é revelada no Mar Vermelho, Êxodo capítulo 12. A glória de Deus é revelada no deserto, Êxodo capítulo 14. Onde Israel está, a glória do Senhor está sendo revelada, não por causa de Israel, mas por causa da aliança que o Senhor havia feito com Abraão. Alguém aí consegue dizer amém? Paulo diz em Romanos capítulo 9, que o terceiro privilégio que Israel recebeu por causa de Abraão foi a aliança. Deus faz um pacto, uma aliança com Abraão, e este pacto e aliança, o Senhor vai repetindo, renovando, confirmando, ao longo de todo o Antigo Testamento. Por causa de Abraão, Israel é a nação eleita de Deus, Israel é a nação do pacto de Deus. Estudiosos chamam Israel de o relógio de Deus da terra, por causa de Abraão. Agora, o que Abraão tem que faz com que Deus delegue aos seus descendentes tanta coisa? Por causa do seu patriarca. Quarto privilégio que Paulo atribui a Israel em Romanos 9:5 é a promulgação da lei. Presta atenção nisso, aqui é muito sério. Toda nação que quisesse cultuar ao Deus Criador dos céus e da terra teria que cultuar através de Israel. Se Israel tivesse recebido, reconhecido Jesus, nós, para cultuarmos a Deus, teríamos que cultuar sob a bênção de Israel, porque a eles pertence a promulgação da lei. A nossa salvação seria a partir da bênção que Israel liberaria sobre nós, se eles tivessem compreendido, obedecido, atendido e atentado para o plano de Deus, para a aliança. Porque Paulo diz: a Israel pertence à promulgação da lei. Isso que eu estou fazendo agora, a exposição bíblica, a pregação do Evangelho, uma atribuição que Deus deu a Israel. Como Israel não reconheceu Jesus, aí João escreve assim: a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então Israel não reconheceu. Jeová diz assim: já que vocês não reconhecem, eu vou abrir o leque, eu vou rasgar o véu, eu vou estender a cortina, eu vou transformar a porta em portão, e todos aqueles que creem no meu nome e aceitarem o meu filho se tornarão herdeiros desta promessa. Aleluia. E Paulo diz aos Romanos, no capítulo 9, versículo 5, que a Israel pertencem as promessas. Ou seja, todas as promessas veterotestamentárias são atribuídas a Israel por causa de Abraão. E algumas nós acabamos de ler em Gênesis 12: farei de ti uma grande nação, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção, vou abençoar os que te abençoarem, vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem, através de você serão abençoadas
todas as famílias da terra. São promessas que Deus faz a Abraão por causa daquele encontro em Gênesis 12. O Senhor chega a dizer para Abraão: eu serei o teu Deus e o Deus da tua família perpetuamente, por causa da relação de Abraão ou de Abrão com Deus. Então, o que eu quero observar contigo esta noite, eu estou te pregando aquilo que me foi pregado essa madrugada e ao longo do dia, o que o Senhor ministrou ao meu coração. Abrão poderia ter estagnado em Harã, como seu pai Terá. Afinal de contas, Freud dizia que o homem é resultado do ambiente onde vive, e defendeu a tese, e tem os seus seguidores. Então, como é que Abrão não fica condicionado ao ambiente que matou o seu pai? O que Abrão faz para ele dar um salto de qualidade no seu relacionamento com Deus, sair do nível da mediocridade e entrar no nível da excelência, ao ponto de Deus dizer: meu amigo. Não é Abraão quem diz: sou amigo de Deus. É Deus quem diz: Abraão é meu amigo. E vou lhe mostrar algumas coisas que Abraão fez nessa amizade, que é capaz de um de nós fazer e não dá certo. Ele dá um salto no seu nível de relacionamento com Deus. Então, a primeira coisa que Abraão entendeu para dar um salto de qualidade nesse relacionamento é que não há relacionamento com Deus sem ruptura. Não há relacionamento com Deus sem ruptura. Sempre que você decidir aprofundar, estreitar e melhorar o seu relacionamento com Deus, você vai ter que romper com alguma coisa ou com alguém. Algo vai ter que ficar para trás. Não dá para ganhar Deus e o mundo. Sai-te da tua terra. A terra onde Abrão vivia cultuava ao deus Naná, deus lua, e a deusa Ningal. Quando o Senhor diz a Abrão: rompe, sai, Ele está dizendo: não é todo o ambiente que serve para quem deseja se relacionar comigo. Você precisa começar a selecionar os ambientes que você frequenta, que você vive e que você se estabelece. Sai-te da tua terra, rompe com a tua tradição, quebra alguns vínculos. Aí o Senhor diz: sai-te do meio da tua parentela, muda alguns hábitos, mude alguns relacionamentos. Presta atenção, não é superioridade, não é vaidade, não é orgulho, não é jactância, não é separatismo. É que se você quer se relacionar com Deus, tem gente que não serve para se relacionar com você, porque vai atrapalhar. São pessoas que não vão compreender a sua relação com Deus. Elas estão em outra perspectiva. Elas pensam outra coisa, de outra forma.
E você precisa se relacionar com pessoas que te impulsionam nesse crescimento com Deus. Alguém aí está me entendendo? Diga amém. Não é superioridade, não é uma espiritualidade hipócrita. É você entender que tem pessoas que não estão buscando o mesmo nível de relacionamento que você quer com Deus. E elas nem vão te estimular e nem vão te permitir avançar, vão te travar. E você não pode ser travado. É por isso que Paulo diz assim: desde agora ninguém me inquiete, desde agora ninguém me perturbe, ninguém me moleste, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Paulo está dizendo: eu já estou num nível que eu não aceito mais que ninguém se coloque entre eu e Deus. A minha meta está acima de qualquer coisa aqui. Eu quero o Senhor para me relacionar com Ele. Aleluia. Aí o Senhor diz assim: sai da casa do teu pai. Mas o pai já tinha morrido. Então por que Deus diz sai da casa do seu pai? Se o pai já morreu, em que o pai de Abraão estava atrapalhando ele? Não é o espírito do pai de Abraão aqui, não é nada disso. O que o Senhor está dizendo a Abraão é: sai da tradição idólatra do teu pai. Para de repetir os hábitos do teu pai. Não segue o mesmo caminho, porque se você seguir o mesmo caminho, você vai morrer na viagem como ele morreu. Rompe com aquilo que você herdou da família, mas que atrapalha a tua relação comigo. Eu sou assim porque eu pareço com a minha mãe, e não tem nada que me orgulhe mais do que parecer com meu pai. Deus está te dizendo: se você quer se relacionar comigo, se preocupe em parecer mais comigo do que com seu pai, mais comigo do que com a sua mãe. Sai. Diga que você está me entendendo, diga. É por causa disso que em Números 23, versículo 9, quando Balaão vai amaldiçoar a Israel, ele diz assim: vejo num vale um povo que habita só. Por quê? Porque quem se relaciona com Deus se relaciona menos com a multidão, com os interesses da popularidade. A questão é se relacionar com Deus. Quem se relaciona com Deus se preocupa menos com as visualizações nas redes sociais e com as curtidas. A questão é Deus. Eu quero me relacionar com Deus. Por isso que em Levítico capítulo 20, versículo 26, ele diz assim: santificai-vos e sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo, e eu vos separei, vos tirei do meio dos outros povos, para que sejam meus, propriedades minhas, exclusividades minhas. Diga amém. Dá um toque no irmão do seu lado e fala com ele assim: você pode melhorar o seu relacionamento com Deus. Depende da sua disposição de romper com algumas coisas que te bloqueiam. Segundo lugar, Abraão entendeu que para ele dar um salto de qualidade no relacionamento com Deus, ele precisaria estar disposto a obedecer. Ele teria que seguir as diretrizes de Deus, porque Deus não se relaciona intimamente com gente cheia de vontade. É por isso que Jesus diz:
se alguém quiser vir após mim, não na minha frente. Por que após? Porque quem anda após segue os passos, repete os atos, faz o que o outro está fazendo. É por isso que no deserto o Senhor diz assim: vocês vão andar debaixo da nuvem. Números 13. Quando a nuvem subir, vocês marcham. Quando a nuvem descer, vocês param. Se a nuvem parar uma semana, vocês param uma semana. Se a nuvem parar um mês, vocês param um mês. Se a nuvem parar um ano, vocês param um ano. A ordem de Deus não é ande atrás da nuvem, nem é ande na frente da nuvem. A ordem é ande debaixo da nuvem. Ou seja, faça o que a nuvem determinar. Seja guiado pela direção que eu te der. Andar na frente da nuvem é fanatismo. Andar atrás da nuvem é retroagir, é retroceder. E Deus está dizendo: se você quiser andar comigo, você tem que me obedecer. Arrisca. Menos do que isso não me serve. E olha para mim. Aqui e acolá nós negociamos com os filhos a obediência. Agora, preste atenção. Deus não negocia obediência. Ou você é obediente ou você é desobediente. Tem alguém aí? Se você quer dar um salto de qualidade no seu relacionamento com Deus, obedecer é regra. Sai-te da tua terra. Gênesis 12, versículo 1. No versículo 4 diz: partiu, pois, Abrão conforme o Senhor lhe ordenara. Ele obedece. E na sua viagem, Abrão oferece a Deus sacrifícios de adoração. Gênesis 12, versículo 7, versículo 9. E eu já disse aqui: todos os lugares onde Abrão para, ele edifica um altar. O único lugar onde Abrão não edificou um altar foi no Egito. E foi exatamente no Egito onde a sua descendência serviu como escrava. Então presta atenção. Aquela área da sua vida onde Deus não está sendo adorado é a área que o diabo está usando para te escravizar. Eu vou repetir. Aquela área da sua vida onde Deus não está sendo adorado é a área que o diabo está utilizando para te escravizar. Alguém me entendeu? Abraão obedece. Ele sai, ele oferece sacrifícios, ele vai para Canaã. E o interessante, aqui eu me apaixono porque Deus diz assim: sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa do teu pai, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Deus não disse para onde era. A expressão aqui é aquela que está lá no Salmo 84. O justo vai de força em força. Cada viagem a ser empreendida, cada etapa da viagem, aí Deus dizia: você segue por aqui. E Abraão ia caminhando. O destino era determinado por Deus. A viagem era guiada por Deus. E quando chega o momento que o Senhor diz a Abraão que ele deveria ser circuncidado, ele e toda a sua casa, presta atenção, a circuncisão, quando é institucionalizada, é praticada no 7º dia de nascimento da criança. Porque o 7º dia do nascimento de uma criança é quando o organismo libera uma substância no sangue que impede a hemorragia, permite a coagulação. E essa mesma substância é responsável por diminuir a intensidade da inflamação do órgão ferido. Então, circuncidar uma criança de 7 dias era infinitamente menos doloroso do que circuncidar um homem de 75 anos.
Os filhos de Jacó exterminaram uma nação inteira, 2 deles, numa noite, porque os homens estavam circuncidados. A dor era tão terrível que eles não tinham força para se defenderem. 2 homens mataram uma nação inteira, porque eles estavam circuncidados e a genitália estava inflamada, não tinham força para reagir. Abraão podia dizer assim: Senhor, deixa isso para os meus filhos, eu estou velho demais, já comecei a viagem, deixa eu concluir esse negócio com a próxima geração. Aí Deus está dizendo assim: se você quiser que a próxima geração seja abençoada, comece a obediência em você. Ninguém me entendeu. Se você quiser que a sua descendência seja abençoada, comece a obediência em você. Provoca aí seu vizinho e fala com ele assim: começa agora. Vamos lá. Tem mais umas 3 coisinhas para falar com os irmãos. Já falei que o relacionamento com Deus exige ruptura. Já falei que o relacionamento com Deus exige obediência. Abraão dá um salto de qualidade na sua relação com Deus, quando ele entende que para se relacionar com Deus exige-se fé. Só que presta atenção, falar de fé hoje é muito mais fácil do que nos dias de Abraão, porque não há uma referência para Abraão naqueles dias de alguém que tinha fé. O que é fé? Por que ter fé? Qual é o modelo de fé que eu tenho? Abraão poderia perguntar. Por isso você vai entender que fé não é um sentimento. Fé não é um pensamento. Fé é uma atitude. É o que eu decido fazer em reação àquilo que Deus me disse. Fé é o que eu decido fazer em reação àquilo que Deus me disse. Então fé é atitude, porque a palavra grega para fé indica um princípio ativo, não passividade. Fé não é cruzar os braços e esperar. Fé é se mover na direção pretendida. Quem tem fé faz alguma coisa. Ele se move pela fé, de modo que o escritor da Epístola aos Hebreus, quando vai abrir a sua galeria dos heróis da fé no capítulo 11, começa dizendo: pela fé Abrão saiu, sem saber para onde ia, conforme Deus lhe havia ordenado. Foi um ato de fé. E é muito interessante, e a gente vai chegar lá daqui a pouquinho, porque quando Deus aparece a Abrão, e ele tem aí uma idade avançada, e Paulo declara em Romanos 4, que os membros do corpo de Abrão, ou de Abraão, já estavam amortecidos, ou seja, aposentou. Sara é estéril desde a juventude, e agora é uma senhora de 70. E Deus aparece a Abrão e diz assim: vou te dar um filho, através de Sara. Ah, fala sério. Quando Sara ouviu esse negócio, ela deu uma gargalhada, mais ou menos assim: como é isso? De que jeito mesmo? Não tinha mais chance. Tiago 2,23 diz assim: Abraão creu. Não tem qualquer chance, não há possibilidade. Fisicamente, nada funciona. O tempo já não permite. Além de Sara ser estéril, uma mulher com 70, a estrutura do seu útero já não dá conta de uma gravidez. Mas Jeová diz assim: Sara vai ter um filho. Sara ri, Abraão crê. E quando Abraão crê, diz assim: isto lhe foi
imputado, creditado. Jeová valorizou. É mais ou menos assim: quando Jeová disse e Abraão creu, Jeová carimbou e disse: porque você crê, eu vou lhe dar mais do que um, eu vou lhe dar uma multidão de filhos, porque a fé multiplica a promessa de Deus na sua vida. Porque você só pode dar um salto de qualidade na sua relação com Deus quando você é movido pela fé. Mesmo porque a Bíblia diz que o justo viverá da fé. Romanos 1:17. Então diga assim para você mesmo. Fala seu nome aí com você. Josué, Rodrigo, Maria, Ruth, Rita, Cristina, Josefina, Trifena, Trifosa. Fala com você. Diga assim para você: eu posso crer em tudo que Deus já me disse, porque Ele é digno da mais absoluta confiança. Não dá para dar um salto de qualidade no relacionamento com Deus sem fé. Vamos mais um pouquinho. Quarto lugar, o que leva Abrão a dar um salto de qualidade no seu relacionamento com Deus é a sua visão da fé. A visão que Abrão tem do mundo espiritual, presta atenção nisso. Isso aqui é extraordinário. Eu vou lhe dar 3 exemplos. A visão que Abrão tem do mundo espiritual é infinitamente superior ao que nós entendemos como visão espiritual. É simplesmente incrível. Vamos ao primeiro exemplo. Abrão consegue discernir a pessoa de Deus, consegue reconhecer a pessoa de Deus, mesmo quando Deus não se declara. Ele reconhece Deus. Gênesis capítulo de número 18. A Bíblia Sagrada diz que Abrão está sentado meio-dia debaixo dos carvalhais de Manre, e está escrito que chegam 3 homens. Chegam 3 homens a Abrão. E quando esses 3 homens chegam, Abrão levanta-se, versículo 2. Os 3 homens estão de pé. Abraão os vê, corre para a porta da tenda. Ele não se inclina diante dos 3, ele se inclina diante de um. É só ler o versículo 3. Ele se prostra diante de um e diz: meu Senhor. Ei, o Senhor aparece com 2 anjos. Eles estão semelhantes na sua aparência, mas o coração de um adorador sabe quem era o Deus a quem ele adora. Vou lhe mostrar mais isso. Ele se prostra diante do Senhor. Só que eu e você precisamos entender que aqueles 3 homens estavam ali para cumprirem 3 missões. No céu, 3 decisões foram tomadas. As 3, de alguma forma, estavam relacionadas a Abrão.
E os 3 homens vieram para cumprir as 3 missões. Cada um vai cumprir uma. A primeira missão está nos versículos 1 e 2. Um homem comunica: Sara vai ficar grávida. Sara ri. Aquele emissário de Deus repreende Sara e cumpre a sua missão e permanece ali. O segundo homem vem com a missão de destruir Sodoma e Gomorra. É aqui que eu vou tomar um tempinho. Essa é a segunda missão: destruir Sodoma e Gomorra. E o terceiro tem a missão de salvar a família de Ló. Em nenhum momento o Senhor diz a Abrão qual é o propósito da viagem. Mas chega um momento naquela noite que o Senhor diz assim, o Senhor diz consigo mesmo: posso eu, porventura, esconder alguma coisa ao meu amigo Abrão? E a Bíblia diz, nos versículos 16, versículo 22 e versículo 23, que no amanhecer os 3 homens se levantaram e saíram da casa de Abrão em direção a Sodoma, e Abrão os acompanhou. Quantos homens saíram da casa de Abrão? 3. Mas se você ler Gênesis 19:1, não chegam em Sodoma 3, só chegam 2. E o outro? Abrão acompanha os 3 homens. Isso é da cultura dos beduínos. Abrão era um beduíno. Na cultura do beduíno, se você o visita, ele te hospeda, te acomoda com o melhor que ele tem, e quando você levanta para ir embora, ele te acompanha até a divisa da sua terra, até a fronteira. Então Abraão vai acompanhando os 3 homens até a fronteira. Só que quando nós lemos o texto bíblico, nos versículos que se seguem, 18, 25, deixa eu ver se é. Versículo 22. Então viraram aqueles homens os rostos dali e foram-se para Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Presta atenção. 3 homens vão para Sodoma. Quando chega na divisa, 2 seguem e 1 para. E por que 1 para? Porque a expressão Abraão se colocou em pé diante da face do Senhor indica mais ou menos o seguinte: Abraão e os 3 homens iam caminhando aqui, lado a lado. Só que quando chega na divisa, 2 passam. Abraão corre, se coloca na frente desse. Literalmente a expressão é essa: coloca a mão no peito e diz: daqui você não passa. Obrigado. Só que Abraão está fazendo isso com Deus. Uzá tocou na arca e morreu. Os filhos de Arão ofereceram fogo estranho e morreram. Quem é Abraão para colocar a mão no peito do Eterno e dizer: daqui você não passa? Que nível de relacionamento é esse? E a expressão bíblica é de alguém num tribunal. A expressão ali é de um advogado argumentando com um juiz depois da sentença dada. Ei, depois da sentença dada não se argumenta. Não ali na sessão. Abraão sabe que é uma sentença. Ele se coloca na frente do juiz e diz: daqui o senhor não passa. E começa a argumentar.
Abrão sabia que dos três, aquele era o próprio Senhor. Há um nível de discernimento na alma de Abrão que está acima da minha compreensão, que está acima daquilo que eu conseguiria explicar. Mas ele sabe que é Deus, e ele fica na frente da face do Senhor. Porque que o Senhor, que é o Todo-Poderoso, e que jamais deixou alguém se colocar nos seus caminhos, agindo eu, quem o impedirá? Eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser impedidos. E Abraão impediu. Como? Presta atenção. Todas as vezes que você estiver fazendo aquilo que Deus te mandou fazer, a morte não te toca. Todas as vezes que você estiver debaixo da unção que Deus derramou sobre você, a morte não te toca. Abraão sobreviveu porque ele estava fazendo exatamente aquilo que Deus esperava que ele fizesse. Essa questão de cumprir o propósito de Deus para a sua vida é tão extraordinária, que quando Deus, Números 20, quando Deus decidiu matar Arão, Arão vai morrer, porque ele levou o povo a pecar, ele não vai entrar na terra, ele vai morrer. O Senhor não fez isso, enquanto o éfode, a estola sacerdotal, não foi tirada. Enquanto Arão estava vestido com a estola sacerdotal, o Senhor não matou Arão. Por isso que primeiro o Senhor diz assim: tira a estola, coloca no sucessor. Agora Arão morre. Enquanto você estiver cumprindo o que Deus te determinou como tua missão, você está debaixo da estola, está debaixo do éfode. Aconteça o que acontecer, Deus não ultrapassa a autoridade que Ele mesmo delegou. Alguém está me entendendo? Como Abraão sabia que aquele era Deus? Há um nível de relacionamento aqui que Abraão não confunde Deus com os anjos. Como nós somos parcos, superficiais em nossa relação com Deus. Deixa eu dizer mais duas coisinhas, a gente já vai encerrar. O que eu estou lhe dizendo hoje é para mudar a nossa vida. Abraão consegue ver além do agora. Quando o Senhor chega para ele em Gênesis 22 e diz assim: toma teu filho Isaque, a quem você ama, e oferece-o a mim em sacrifício em um dos montes de Moriá. E o texto diz, eu não vou tomar tempo aqui por causa do tempo que eu não tenho, mas o texto diz que Abraão levantou-se de madrugada bem cedo, rachou a lenha. Por que ele não mandou um servo rachar a lenha, se ele tinha tantos? Porque o que Abraão está entendendo é: se o sacrifício é meu, vou fazer completo. Não vou atribuir a ninguém aquilo que Deus atribuiu a mim. Isso serve para você? Não. Para de atribuir aos outros o que Deus deu a você como responsabilidade. Para de passar a bola, larga de covardia. Para de dizer que o outro fará porque você não fez. Aquilo que Deus cobrou de você é de você, que Ele vai pedir conta. Rachou a lenha e sai com Isaque. Caminha 3 dias juntos com seus servos. Chega no pé do monte, ou quando ele avista o monte, ele diz aos servos: ficai aqui, eu vou com o menino adorar, e juntos voltaremos. Quem disse que voltaria? Se Deus nunca disse a Abraão que ele iria ressuscitar Isaque,
Deus nunca disse a Abraão que ia providenciar um cordeiro da última hora. Alguém olha para mim um dia e fala assim: mas a Bíblia diz que Abraão cria que Deus podia ressuscitar seu filho até depois de morto. Diz, mas Deus não disse a Abraão. Era uma questão da fé, era a visão da fé. Que visão é essa? João 8, 56 a 58. Olha a revelação de Jesus. Abraão viu o meu dia. Dia ali não é dia do Calvário, já fui bisbilhotar. Dia ali é minha vida, meu ministério, minhas curas, minha morte, minha ressurreição. Ele me viu. O que o texto de Jesus está dizendo, ai que coisa gostosa, é que Abraão sai de casa de madrugada, e quando ele sai de casa de madrugada, ele está vendo uma virgem dar à luz a um filho. Ele caminha 3 dias, por que 3 dias? Porque Jesus viveu 33 anos, o seu ministério durou 3 anos, ele ficou na cruz 3 horas e ressuscitou ao 3º dia. Abraão viu isso, irmão. Fala sério, esse aplauso aí é para o jogo que você vai assistir amanhã. Oh, aleluia! Ele caminha o 1º dia vendo o ministério de Jesus. Ele caminha o 2º dia vendo o ministério de Jesus. Ele caminha o 3º dia vendo a morte de Jesus. E quando ele sobe o Moriá, ele está vendo Jesus subindo o Calvário. Abraão sabia: Jesus vai ressuscitar. Se Jesus vai ressuscitar, Isaac não vai morrer. Aleluia, aleluia. O é muito lindo isso aqui. Eu acordei com isso o dia amanhecendo, e isso aqui fervendo em minha alma. É a visão da fé. A visão da fé vai te mostrar o que o escritor não conseguiu traduzir. A visão da fé vai te mostrar o que ninguém viu. Quem disse isso para Abraão? Você está entendendo? Pelo amor de Deus, diz que está entendendo. Está além daquilo que você vê com olhos nus. Está além daquilo que a sua mente compreende. Está além daquilo que a cadeira do seminário vai te mostrar. Está num nível que só quem dá um salto de qualidade na relação com Deus vai perceber. Oh, aleluia! Eu vou terminar. Isso é para revolucionar a sua vida e a minha. Talvez eu tenha que orar mais para pregar essas coisas para vocês. Porque o que eu realmente quero agora é que Deus abra a sua cuca e enfie isso na sua mente. O que realmente eu estou desejando agora é que você saia daqui embevecido, tomado, bêbado por esta revelação e por esta palavra. Provoca seu vizinho e diz para ele: está além daquilo que os olhos veem. Ele
ele viu além. Como é que Abraão está em Moriá e vê o Calvário? Agora presta atenção. Você sabia que o monte onde Abraão ofereceu Isaque é o monte onde Davi ofereceu sacrifícios? É o monte onde o templo foi construído. É o monte onde Jesus posteriormente foi crucificado. Então Abraão está subindo o monte e está vendo o cortejo de Jesus. Quando ele desce o monte, ele está vendo Jesus levantar. Por isso Jesus diz: Abraão viu o meu dia. Vocês estão pensando que ele foi lá para Moriá levar Isaque à toa? Foi não. Ele estava subindo para levar Isaque, e meu pai já estava lhe dando uma revelação de quem sou eu. Vou concluir. Abraão foi dizimista. Tem mais 2 itens para falar e o tempo não vai me permitir, senão nós vamos para 10 horas. E realmente valeria a pena ir para meia-noite, se isso colocar sua cabeça de ponta cabeça, se isso lhe virar, se isso lhe colocar pelo avesso hoje, vale a pena ir para meia-noite. Porque eu estou meio avessado. Isso fluiu em minha alma. Então veja só, Gênesis capítulo 14, quando Abraão entrega o dízimo a Melquisedeque, Abraão estava vendo muito mais do que dízimo. Abraão estava vendo muito mais do que valor monetário, dinheiro, rebanho, oferta. Abraão estava vendo Jesus. O texto do escritor aos Hebreus diz que Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Quem é Melquisedeque? Ele aparece do nada e some. O texto menciona que ele não tem genealogia. A Bíblia não menciona a sua origem, nem cita a sua morte. Por quê? Porque Melquisedeque é a figura de Cristo, sem princípio e sem fim. É a figura da eternidade. Melquisedeque representa um sacerdócio espiritual, um sacerdócio eterno. Arão representa sacerdócio terreno. Melquisedeque representa sacerdócio espiritual. O escritor da Epístola aos Hebreus traduz isto no capítulo 7, versículo 8, quando ele diz que aqueles que entregavam dízimos na antiga aliança, no sacerdócio araônico, entregavam a sacerdotes que haveriam de morrer. Aí quando ele começa a falar do sacerdócio de Jesus, segundo Melquisedeque, ele diz: mas aqueles que entregam na nova aliança, não entregam mais para sacerdotes que morrem, da linha de Abraão, da linhagem de Arão, mas entregam para sacerdotes da linhagem de Melquisedeque, sacerdotes que vivem para sacerdote que vive para sempre. Então presta atenção. O dízimo segundo a lei é mandamento. Segundo o sacerdócio de Cristo é um ato de fé. Segundo a lei é institucional. Segundo a graça é espiritual. Segundo a lei era entregue a sacerdotes mortais. Segundo a graça é entregue a um sacerdote imortal. Segundo a lei, o dízimo segundo a lei fadou-se, perdeu a validade. Quando a lei perdeu a validade, o dízimo segundo Abraão, que é pela fé, não depende da lei, está relacionado a uma ação de relacionamento com Deus. Ou seja, não é terreno, é espiritual. E o resultado? Ninguém disse a Abraão que ele deveria entregar dízimo. Ninguém disse a Abraão, deixa eu ler isso aqui, porque isso aqui eu preciso lhe falar. O que eu estou dizendo com isso
é que o ato de ser dizimista hoje não é para todo mundo mesmo, não. Eu vou lhe entender o resto da minha vida de hoje em diante se você disser: não sou dizimista, não concordo com o dízimo, não creio no dízimo. Vou lhe entender o resto da minha vida, vou lhe apertar a mão e lhe parabenizar pela sua franqueza, mas vou dizer: meus pêsames pela sua limitação espiritual. Porque o dízimo, conforme Abraão, não é mandamento, é fé. Não é terreno, é espiritual, é celestial. Não é institucional, é espiritual. Não é para sacerdotes que morrem, é para o sacerdote que vive. E quando Abraão entrega, olha a resposta de Melquisedeque em Gênesis 14:18. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. E era este sacerdote do Deus Altíssimo. E ele abençoou a Abrão e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Quando Abrão efetua um ato espiritual, presta atenção, não é mandamento, não é obrigatório. Você não é obrigado a ser dizimista, principalmente se você quer fazer segundo a linhagem de Arão. Nós, a igreja, não estamos debaixo da linhagem de Arão. O nosso sacerdócio não é de Arão. Nós não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Quebrei agora meio mundo de protocolo de uma vez só. É muita coragem para um pastor, pregador, falando pela internet, dizer um troço desse. Mas Abraão entendeu, não é institucional, é espiritual. Ele oferece sem ser mandamento, ele entrega sem ser ordem. E quando ele entrega voluntariamente, o sacerdote diz: possuidor dos céus e da terra. E eu fui ler. Eu não trago para cá sem ler, porque eu pensava que quando Melquisedeque diz possuidor dos céus e da terra, ele está se referindo a Deus, mas na verdade ele está se referindo a Abraão. Ele louva a Deus no versículo seguinte, mas agora ele está falando de Abraão, e ele está dizendo: por causa do teu ato, as bênçãos do céu e as bênçãos da terra te são concedidas. É isso que Abraão, que Melquisedeque está dizendo. Então, quem prega a ação dizimal baseado na linhagem sacerdotal de Arão, está pregando um dízimo terreno, que resulta em bênçãos terrenas, que é temporário, de um sacerdócio que perdeu sua validade. Quem entrega pela fé, pela mesma fé do nosso pai Abraão, não entrega a sacerdote que morre, mas a sacerdote que vive. Não está buscando bênção da terra, está buscando bênção do céu. E quem recebe bênção do céu se torna possuidor da terra. Eu estou declarando, profetizando, segundo a palavra de Deus, que as comportas dos céus serão abertas sobre você. Daqui em diante, você que sabe, mas esquece de falar em dízimo segundo a lei. A visão de Abraão não estava em Arão, a visão de Abraão estava em Jesus. Por isso ele entrega a Melquisedeque. Abraão entendeu em Gênesis 15, e eu paro, que há um código de prosperidade, que há um código para Deus abrir portas. Ele vai ao altar em Gênesis 15:18 oferecer sacrifícios, e a Bíblia Sagrada diz que ele leva uma bezerra, uma cabra, um carneiro, uma rolinha, 2 pombos e coloca sobre o altar. Há um código de fé aqui, há uma ação de fé. Por quê? Porque bezerra fala de produtividade, porque cabra fala de industrialização.
avanço tecnológico, descobertas científicas. Presta atenção, eu estive em Israel. Em toda cidade de Israel existe um centro tecnológico para pesquisas e crescimento. As maiores descobertas tecnológicas da história tem um judeu por trás. Tem um judeu envolvido, tem um descendente de Abraão envolvido. Porque ele oferece cabra, carneiro fala de unção sacerdotal, rolinha fala de colheita, e pombos fala de renovo. Presta atenção, tudo que Abraão queria para a sua descendência, ele coloca no altar, como oferta para Deus. Isso é uma visão da fé. Olha para mim, você não é obrigado, é uma questão da fé. É para quem quer dar um salto de qualidade no seu nível de relacionamento com Deus em todas as áreas. Porque Deus é ilimitado. Porque Deus não está preso às circunstâncias. Porque o Brasil está em crise, mas o céu não. Porque os governos se corromperam, mas as promessas não se perderam. Porque está difícil, mas Deus não parou de fazer milagres. Porque enquanto você murmura e padece, quem canta e celebra vai mergulhando na intimidade de Deus. Eu não encontrei ainda no mundo uma geração de crentes mais murmuradores do que os brasileiros. Não encontrei ainda. O Haiti é infinitamente mais pobre que o Brasil. Os cultos duram 4, 6 horas, sem murmuração. O templo de palhoça, descalços, saltam 4, 6 horas celebrando ao Senhor. Há países na África de uma pobreza tão extrema que se come rato, lagarto. Os cultos duram 12 horas. Andam quilômetros para um culto. Estou falando de andar a pé 100 quilômetros, 200 quilômetros para celebrarem a Deus. Nós, se chover, não vou para a igreja. Se a gasolina subir, não vou para o culto porque está muito caro e tenho que economizar. Para a academia você vai, para a igreja não. Se apertar, eu não tranco a academia, mas corto meus dízimos e minhas ofertas. Por quê? Não estou dizendo para você se tornar um dizimista desesperado, não. Acabei de dizer que não é para todo mundo. É para quem está vivendo no nível da fé. Só que a Bíblia diz que o justo vive da fé. Eu e você vivemos da fé. Eu e você somos movidos pela fé. E há um código de prosperidade, há uma visão de fé. Deus está querendo te mostrar além do que você está vendo. Você está vendo o seu negócio desse tamanho, Deus está querendo que você veja lá na frente. Você está vendo sua luta hoje, agora, Deus está querendo que você veja lá na frente o que Ele vai te dar como resultado dessa batalha que você está enfrentando hoje. Então quer saber? Larga de murmuração, larga de reclamação, larga de queixumes, viva pela fé. A fé vai revolucionar a sua vida. Fique de pé, por favor. A fé vai mudar a sua vida. Eu queria ter tempo para falar do último tópico. A postura de Abraão fez dele pai de multidões. Presta atenção, ele deu a Deus um filho, o Senhor lhe dá uma multidão. A fé de Abraão fez dele amigo de Deus.
amigo ao ponto de ele conseguir se colocar na frente do Eterno e dizer: vais realmente fazer isso? Vais realmente executar isso? Uzá morre depois por muito menos. Abraão se coloca na frente do Todo-Poderoso. Amigo. A fé de Abraão fez com que Deus se revelasse a ele como não se revelou a ninguém. O eu sou, antes de se revelar a Moisés, se revelou a Abraão. Eu sou o Senhor, o El Shaddai, Todo-Poderoso. Anda na minha presença, ser perfeito, e o teu galardão será grandíssimo. E eu te darei as extremidades da terra, do Oriente ao Ocidente. Toda essa terra que vês será tua. Olha para cima e conta as estrelas do céu. Não podes contar? Assim será a tua descendência. Estava falando de nós. Estrela do céu fala de filhos espirituais. Agora olha para a praia e conta os grãos de areia da praia. Não dá para contar? Assim será a tua descendência, terrena, humana, carnal. Ei, o nível da minha e da sua relação com Deus não depende de Deus, porque Ele já estabeleceu que quer ser seu amigo íntimo. O nível do nosso relacionamento com Deus depende da maneira que nós reagimos àquilo que Ele nos propõe de relacionamento com Ele. E não subestime uns irmãozinhos calados que tem na igreja, umas senhorinhas silenciosas que não pregam, não são líderes de departamento. Não subestime aqueles irmãos que não têm cargo nenhum. Chega, senta, participa do culto, levanta, vai embora. Não subestime. Eles podem ser amigos de Deus num nível tão extraordinário que acabam se tornando a explicação para você ter conseguido vir para o culto hoje à noite. Porque enquanto eu penso que eu sou mais espiritual porque eu estou desenvolvendo cargos, Deus está olhando para mim dizendo assim: ô preguiçoso, carnal, você só está aí porque eu tenho alguém ali, que não sai da minha presença, intercedendo por você, clamando por você, buscando minha face por você. Não subestime alguém sem credencial, sem título, sem cargo, sem placa, sem terno, porque tem gente silenciosa que entra e sai, mas tem uma relação com Deus tão extraordinária que vai além do púlpito e do cargo. Por isso que eu não meço a espiritualidade de ninguém pela quantidade de línguas estranhas que fala, nem pelo nível que prega. Tem uns amigos silenciosos aí de Deus. Esses dias um camarada chegou para mim e falou assim: pastor, bom, eu nunca imaginei que ele gostasse de orar nem o Pai Nosso, pelo jeitão dele. Pastor, falar aqui para o senhor não é vaidade não, é porque é minha missão, Deus me chamou para isso. Eu ajoelho 2 horas da manhã todo dia, levanto 7. Você olha para ele e diz assim: isso não ora nem o Pai Nosso. Então Deus tem uns amigos silenciosos aí no meio da multidão. Você pode estar sentado do lado de um. Então não perde a oportunidade. Olha para a pessoa que está do seu lado aí e fala com ele assim: você é amigo de Deus, eu sei. Fala de mim para ele. Fala de mim para ele. Fala de mim para ele. Ore comigo, já vamos terminar. Eu sei que eu passei um pouquinho, mas acredite, se vocês tivessem uma noção do quanto meu coração ferveu o dia inteiro. Ontem eu deitei tão desanimado,
que ontem eu fiz a escala de pregações do mês de julho, de todos os cultos e de todas as congregações. Falei com a irmã Zenira, que é quem preenche a escala. Irmã Zenira, eu coloquei todas as terças do mês que vem um pastor para pregar, todas as quintas também. Eu não quero pregar esse mês. Eu deitei ontem muito desanimado, mas hoje de manhã, quando eu cheguei aqui, entreguei a escala para ela. Eu falei: a senhora altera esses preenchimentos que eu fiz aqui, mexe nisso aqui, porque se em algum culto eu perceber que eu não estou em condição de pregar, eu nomeio assim em cima da hora. Mas eu acordei hoje melhor do que eu deitei ontem. É porque o Espírito Santo pregou para mim e disse que eu posso melhorar meu relacionamento com Ele, se eu decidir tomar algumas atitudes como Abraão. Senhor, nós decidimos, nós queremos dar um salto no nosso nível de relacionamento contigo. Nós queremos melhorar, Senhor. Nós queremos mudar. Nós queremos ir além do que temos vivido. Nós queremos que a nossa mente, que nossa alma, nosso coração seja revolucionado pela Tua palavra, contagiado pela fé. Eu disse do meu desânimo de ontem, não foi para desanimar ninguém, foi para que todos entendam que, por mais envolvidos que estejamos no reino, não perdemos a limitação da humanidade. O cansaço vem, mas também falei do alimento que o Senhor me deu na madrugada, para que aqueles que vieram desanimados hoje, ou que estejam pela internet desanimados, percebam que o Senhor coloca a mesa no deserto para aqueles que mergulham em Ti, reconhecendo suas próprias limitações e fraquezas. Senhor, nesta noite, coloca a mesa no deserto para quem veio cansado, sobrecarregado. Tu podes colocar maná, porque o máximo que eu consigo, Senhor, é alcançar o intelecto. O Senhor alcança o espírito, o Senhor alcança a alma. Tem gente aqui hoje à noite, Pai, precisando ser alimentado como bebê, na colherinha, no mingau, porque está num estado de dor tão grande que mastigar não é possível, que não suporta nada muito pesado. Então o Senhor, que conhece os seus filhos e as suas necessidades mais íntimas, é quem está alimentando cada um com a Tua misericórdia e com o pão do céu. Gente que vem para a igreja sorrindo, que vive o dia e sorri, que desenvolve as suas atividades no dia a dia, e quem olha pensa que está tudo bem na sua vida, e ele está navegando em mares tranquilos, mas na verdade, ou mesmo está em meio a tempestades e vendavais, a dores profundas e preocupações inquietantes. Mas eu sei que o Senhor está no barco. Eu tenho a maior das convicções nesta noite, que o Senhor está no barco. E eu quero pedir, Senhor, abraça a alma desse homem agora, abraça a alma dessa mulher agora, inunda a sua mente, muda, Senhor, a sua percepção e a sua perspectiva. Muda agora. Faz ele sair daqui, Senhor, tendo a sensação que foi alimentado de uma comida incomum, forte, que lhe revitalizou.
Visita o coração desta mulher, o coração deste homem, o coração desta moça, desse rapaz. Visita o coração dele, visita o coração dela. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Tem gente que veio ao culto hoje, Senhor, e falou que precisava de uma palavra tua porque não está aguentando mais, e não vai continuar, não vai avançar, vai retirar a mão. Eu sei que o Senhor já falou com ele, eu sei que o Senhor já falou com ela. Eu não quero que o coração de ninguém saia daqui pesado, arranhado, Senhor. Que o coração do teu povo saia daqui fluindo, leve, alimentado, suprido, nutrido pela tua presença. Em nome de Jesus Cristo.